Alunos, vamos falar agora das pteridófitas. A tia tá aqui, né, rindo, porque é o nome difícil, né, de se falar. Bom, as pteridófitas, quais exemplos de plantas pteridófitas, né? São as samambaias, as avencas, o xaxim, entre outras, né? As pteridófitas, elas não possuem sementes e nem frutos, né? E mas diferentemente das briófitas, elas possuem os vasos condutores de seiva. Por isso que elas são maiores, né? Porque a gente viu que as briófitas não terem os vasos condutores de seiva, os sais minerais, a água e as vitaminas são transportadas de célula por célula, por isso que elas são o quê? Pequenininhas. Isso também é uma das explicações por elas serem pequenininhas. Como as samambaia, como as pterófitas, elas tem esses vasos condutores, a planta então recebe aí, né, todo o transporte de sais minerais, água, tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada que a gente viu lá no início da aula, certo? E as pteridófitas, elas têm como exemplo principal aí, elas deu como exemplo principal pra gente, as samambaias. Bom, a samambaia, elas possuem aqui, ó, uma estrutura, né, que se chama aí rizoma. Esse rizoma é uma estrutura mais dura, que ele dá origem tanto às raízes, quanto também dá origem às folhas das plantas, tá? Geralmente, praticamente, todas as pteridófitas vão ter essa parte aqui, certo? Essa parte mais dura. Se a gente poder observar aqui, a tia passou aqui, né? Pegou aqui essa planta, por quê? No verso da planta, né? Da folha da planta, ou seja, atrás da folha, a gente vai observar uns pontinhos, tá? A gente vai observar. Quem já viu uma folha de samambaia, já observou que do lado, né, oposto dela tem uns pontinhos. Algumas têm pontinhos brancos, outras têm pontinhos amarelados, alaranjados, marrom, até preto, às vezes pode ser esses pontinhos, tá bom? As avencas aqui, ó, as avencas que são essas daqui, ó, geralmente elas têm os pontinhos meio brancos, né, meio amarelinhos lá atrás da folha. Esses pontinhos são chamados de soros, tá? E com o passar aí, né, da planta vai crescendo, né, vai se formando nesse soro um pozinho, né, um pozinho. Esse pozinho, né, se chama esporos, né? E com o passar aí do tempo que a planta vai crescendo cada vez mais e com o balançar do vento também, esses poros caem, solta-se esses pozinhos, né? Esses poros caem no solo formando os prótalos. O que são os prótalos? São pequenas plantinhas bem pequenininhas que, com a junção dos gametas masculinos e femininos, vai dar origem a outra planta. Mas essa origem só vai acontecer se esse solo estiver bem úmido, tá bom? Para acontecer aí a germinação do prótalo, certo? Então esses poros aqui, né, esses esporos, cai esse pozinho aí, forma-se os prótalos e forma então com a junção do gameta masculino e feminino, forma-se da origem a outra planta, certo? Geralmente todas as plantinhas aí, as samambaias e essas que deu exemplo no livro de vocês, tem esses poros no verso da folha, tá? Ou seja, atrás da folha. Essas plantas, elas são muito importantes, né? E lembrando que a samambaia é uma das plantas mais antigas, né, que existiram aí, porque ela tem vestígios aí da samambaia na época da pré-história, na época dos dinossauros, né? E essas plantas, elas são muito importantes porque elas ajudam a manter a umidade do solo e elas também servem de abrigo para diversos pequenos animais e insetos, não é mesmo? E tem muitas pessoas que dizem que
quando uma casa tem, né, samambaias, a casa fica sempre fresca, né? Fica sempre ali com uma umidade mais legal. Mas a gente podemos dizer que isso é verdade? Podemos, mas todas as plantas causam esse frescor, né? Por isso que as plantas são muito importantes. Não só a samambaia, todas elas são importantes, né? Vamos juntos aí, vamos preencher esse quadro? Olha só, tá assim, ó. Complete o quadro comparativo a seguir, escrevendo as principais características das briófitas e das pterodófitas, tá? Então vamos lá. Briófitas e pterodófitas. Aí a gente vai assim, ó. Como é feito o transporte de nutrientes de água? Bom, nas briófitas é feito de célula em célula, certo? E nas pterodófitas é feita pelos vasos condutores, certo? Realizam fotossíntese? Sim, as duas plantas realizam fotossíntese. A gente sabe aí que a maioria das plantas, né, a grande maioria delas realizam. Produzem esporos? As duas produzem esporos? Sim, a gente viu que lá nas briófitas os esporos, né, caem na reprodução assexuada. E aqui elas se soltam dos soros e caem também, certo? Podem atingir alguns metros de altura ou comprimento? E aí? Não, no caso das briófitas, não, porque lembra que a gente falou que elas são pequenininhas, que são os musgos lá, os musgos, aquelas plantinhas que dão em cima das pedras, ou até aquelas que dão em outras árvores, que podemos aí chamar, muitas pessoas chamam de parasitas, isso. E as peridófitas? Sim, no caso aí das samambaias, né, elas são bem maiores e tem samambaias que podem chegar a 2 metros de altura, né? Pelo tamanho aí da folha, certinho? Então vamos agora para a próxima videoaula falar de outro grupo de plantas.